vamos falar sobre um assunto diferente, que nem todo mundo conhece, que é a odontologia do sono. Para conversar sobre isso com a gente, está aqui o Dr. Félix Ribeiro, muito conhecido em Londrina, né? Que agora está nessa área, inclusive vai explicar por que está estudando sobre isso e já atuando nesse segmento. Como vai, Dr. Félix? Tudo bem? Bem-vindo de volta. Tudo bem, Marcelo, boa noite. E, por extensão ao Oswaldo Militão também, meu querido amigo. Deus que abençoe vocês. Está tudo bem, graças a Deus. Você disse agora, estou nessa área. Na verdade, já fazem alguns anos, né? Você vem estudando. Que eu venho estudando, venho me aprofundando, em função de um episódio que aconteceu em nossa família, de perder um membro com a doença do sono, com a apneia. Que a apneia é a parada respiratória enquanto a pessoa dorme, a apneia obstrutiva do sono. Então, quando fica mais de 10 segundos sem respirar, a pessoa pode ser considerada que ela é portadora de apneia, né? E isso pode acontecer diversas vezes durante uma noite. E isso vai trazer consequências terríveis, desagradáveis para o seu dia. No dia seguinte, a pessoa vai estar com diversos problemas, não terá um bem-estar comumente, ela terá um cansaço físico muito grande, uma dificuldade de concentração, seus reflexos ficam alterados, dores de cabeça, tudo por causa do sono de uma noite mal dormida. Além, e isso não é o único problema, né, da falta de sono. Tem a insônia, o que mais que tem? Conta mais. Tem o ronco, não é? O ronco é o primeiro sinal, né? É. E muitas vezes a pessoa acha que o ronco é apenas um problema social. Aliás, Marcelo, depois da infidelidade e das dificuldades financeiras, o ronco é o principal motivo da separação de casais, de desquites, divórcio e tal. Realmente é uma situação que incomoda muito. E a pessoa acha que nunca ronca. Quem ronca sempre é o outro, né? Porque ela não ouve, né? Mas atrás desse ronco pode estar um grande problema. Pode ser que o ronco é apenas um sinal que está camuflando, vamos dizer assim, está escondendo uma apneia. A apneia ela pode apresentar em determinados momentos da noite, ou pode apresentar algumas noites e outras não, porque uma noite não é igual a outra, depende muito de ocorrer durante o dia. A gente diz sempre que o sono de uma pessoa vai depender desde o momento que ele acorda. Já começa aí, porque nós temos sensores cerebrais que através da retina capta a luz do dia, né, e vai informando ao cérebro na produção de determinados hormônios, como o cortisol e a melatonina. O cortisol ele deixa você aceso, acordado, né, desperto. E a melatonina ela faz com que você se acalme e começa o sono à noite. Então a melatonina é o hormônio da noite e o cortisol é o hormônio do dia. Tem pessoas que trocam o dia pela noite, tem pessoas que ficam até tarde com luzes de telas, aliás, a própria luz de nossas casas, muitas vezes, elas impedem da gente ter uma produção de melatonina, porque 2 horas antes de dormir, você já tem que ir apagando todas as luzes. Eu me lembro que na minha infância, eu morava na zona rural, e nós usávamos lamparina. Fazia a janta lá pelas 6, 7 horas da noite, fazia a tarefa, à luz de uma lamparina, e aquela luzinha amarela já ia avisando ao cérebro que o sono estava chegando. Aí dormia tranquilo? Dormia tranquilo, era uma noite bem saudável, né? Bem relaxante, com a reposição de todos os hormônios e a restauração da energia do corpo. Tem também pesadelo, terror noturno, que hoje há relatos de muita gente que tem também, né? Principalmente as crianças. Algumas crianças, não são todas, elas têm uns episódios diferentes. Nós temos a noctúria, que é o hábito de urinar à noite. Nós temos também o terror noturno. A criança acorda assustada, ela tem sonhos e fica muito tensa, muito nervosa, muito irritada. Normalmente, após um dia
bastante agitado, um dia com muita excitação ou de jogos, de brinquedos, no seu dia a dia, enfim. A criança depois ela leva isso para os sonhos e faz com que a sua noite de sono seja interrompida através desses episódios. Temos os pesadelos, temos o sonambulismo, que é uma situação muito complexa e perigosa, porque a pessoa às vezes ela pode estar dormindo e se levanta, sai para a rua, inclusive, podendo acontecer até acidentes. Enfim, o sono ele apresenta diversas fases em que pode trazer problema para a vida social dele. Agora, apresentados esses problemas, Félix, a maioria das pessoas quando tem problema de sono fala, vou num médico, num neurologista. Agora, vamos falar... Não, você pode ir no dentista resolver isso, não é? Conta pra gente o que é a odontologia do sono. A odontologia do sono, a partir da década de 70, 80, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, o Brasil está muito avançado, muito adiantado nessa área. E está havendo uma integração muito grande entre a odontologia, a medicina do sono e as demais áreas, como fisioterapia, fonoaudiologia. O professor de educação física tem uma importância fundamental. Certo. O que acontece? A criança, normalmente, quando nasce, ela tem uma fase importantíssima que é o aleitamento materno. A amamentação no seio da mãe faz com que ela desenvolva sua musculatura de uma forma equilibrada, e essa musculatura vai fazer com que a sua arcada dentária cresça de uma maneira correta. Ela se expande normalmente. Quando a criança não tem esse momento da amamentação, ela vai direto na mamadeira, automaticamente essa musculatura ela vai ficar mais frágil, porque quando ela amamenta no seio da mãe, ela faz uma ordenha, ela leva a mandíbula para frente, aperta o seio da mãe e puxa. E essa movimentação está exercitando os músculos. E aí ocorre o crescimento ósseo, o crescimento mandibular. Se isso não acontece, o céu da boca, nós chamamos palato duro, ele fica atresiado, ele fica apertadinho, ele fica estreito, né? E esse formato de ogiva, vamos dizer assim, ele não permite que a língua tenha espaço ali, e essa língua vai para trás. E quando ele tem esse estreitamento da sua arcada, né, a cavidade nasal diminui o seu espaço e a criança tem dificuldade de respirar pelo nariz. E aí vem todos os problemas. E aí começa a respirar pela boca. E aí ela tem problema de adenoide, problema de amígdalas, enfim, começa a ter dificuldade na hora de dormir. E vem as alergias respiratórias, né? Vem um sério problema que o otorrino é o responsável para tratar disso. Só que o dentista, e principalmente o ortodontista, tem uma função fantástica, importantíssima, para detectar, para diagnosticar o problema desde a primeira infância. E apresentar e propor aos pais, né, um planejamento de um tratamento para a correção da arcada dentária. Doutor Félix, o doutor Félix vai voltar aqui aí para contar como que a odontologia trata tudo isso. Obrigado, grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer falar com você e tenha uma boa noite. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade.
aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Estamos com o Otávio Scandelai aqui no programa Militão e Militão, continuando a série Sucessão Familiar, mas essa semana é uma semana especial porque foi aniversário do Scandelai, né? Parabéns, né? Foi Muito aniversário obrigado. na quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, exatamente. Parabéns. Muito obrigado, Marcelo. Né? Anos muito bem vividos. Graças a Deus, com toda certeza. Gente, boa noite então mais uma vez, muito obrigado pela audiência que vocês têm nos dado, proporcionado estarmos aqui com galhardia e poder falar para vocês sobre esse tema, sucessão familiar. Sabemos nós todos que nesse tempo hoje a sucessão familiar ela praticamente não está mais em voga, né, Marcelo? Em muitas famílias está praticamente aliás, está sendo demodé falar em sucessão familiar hoje. Mas eu continuo ainda insistindo e persistindo na sucessão familiar, na família propriamente dita. Pai, mãe, filho ou filha, e aí vai. E para falar nisso, eu quero falar aqui hoje que, exatamente, dia 1º, então eu completo 73 anos. Mas eu volto um pouco mais atrás e vou lá na minha avó, Luísa Rossi. Luísa Rossi. Luísa Rossi. No dia 1º, igual a mim, ela completou, lógico, ela não está mais viva, mas ela completou 121 anos. Opa, se estivesse viva. Se ela estivesse viva, 121 anos. No dia 30 passado, os 2 filhos dela, tá, entre 12, ela teve 12 filhos. Uau! Tá? Completou o tio Benito, que completou 88 anos, e o tio Zeca, 89 anos. Eles estão vivos? Eles estão vivos e muito fortes ainda. E eu, no caso, já com 73 anos. Muito bem. Mas eu quero falar de uma pessoinha bastante especial, que é a nossa nora, minha, da Terezinha, que é a Jaqueline, esposa do meu filho, primeiro filho, Marcelo, que agora, no dia 3, aliás, hoje, exatamente hoje, sábado, dia 3, ela completa 40 anos. Parabéns, Jaqueline. 40 anos para a sociedade japonesa é um tempo, assim, uma mudança radical na vida das pessoas. Ah, é? Os japoneses dizem isso? Opa, e eu passei por isso, eu vivi muito com os japoneses e quando a gente, principalmente para o homem, mulher também, mas homem, quando entra nos 40 anos, ele tem assim a idade do lobo, idade mais pesada, mais difícil na vida do homem e da mulher. Então o japonês aos 40 anos, ele não comemora, ele comemora aos 41 anos, quando se sai dessa idade do lobo. Ou seja, passou pelo crivo da existência, que aí vem a maturidade propriamente dita. Então, gente, vejam pai e mãe, quanta responsabilidade paira sobre você saber essas coisas todas, tá certo? As minhas filhas, filha eu e da Terezinha, a Patrícia e a Priscila, estão gêmeas, no dia 8 de junho, completa 41 anos. Então estão saindo dessa fase. É todo mundo de junho aí? E não é só isso, não. Tem a Jordana e tem o Marcelo Militão. Eu também sou de junho. Que completa 52 anos, dia 14. 14 de junho. Aí, quando a gente vai para a sucessão familiar, diz-se que nós somos geminianos. E o geminiano, pai e mãe, se você tem filho ou filha gêmeos,
há um ditado que diz que nós temos o negrinho, o neguinho e o branco dentro de nós. Opa! Quando o neguinho está atacado, cara, sai de baixo. É, né? A gente fica depressivo, a gente fica bravo, a gente fica difícil de lidar, é um parereco. Então, gente, na sucessão familiar, para ser pai e mãe, nós temos que estudar todo um contexto, toda uma existência, para poder saber ler, fazer uma leitura do que está ocorrendo com quem nós estamos conversando naquele momento. Muito bem. Falando também um pouco de aniversário. Opa. Quando pequeno, eu me lembro de poucas festas. Quase não tinha? Não, praticamente não tinha. Mas era uma família muito pobre. Nós tínhamos que repartir um ovo em 2 ou 3 para comer. A minha mãe tinha que comprar uma leite de cabrito, que não tinha vaca na época. Nem vaca tinha. Ô, louco. Pra vocês terem uma ideia. Era uma madeirinha. Era eu para minha irmã, meia mamadeirinha cada um. Então, vejam bem, gente. Mas, como era difícil tudo isso, então eu não lembro de ter tido festas quando pequeno. Mas depois de uma certa idade, talvez 7, 8 anos, aí eu começo a me lembrar. E aí, então, sim, eu me lembro das festas com a minha avó, os meus 2 tios, e se reunia numa mesa grande, enorme, numa casa de barro. Casa de barro? Casa de barro. Chão não tinha, o chão era a própria terra. Mas era uma festa muito bonita, porque eram 4 aniversariantes no mesmo momento. Então isso me traz assim, em certos momentos, puxa vida, a vida hoje está difícil, está aquilo e tal. Eu lembro, pô, Otávio, você morava numa casa de barro. Chão batido. Nós encerávamos o chão com cinza na sexta-feira, para que no domingo ia receber as visitas. A gente passou por tudo isso. Então, pai e mãe, tenha honradez, tenha a felicidade de ser pai e mãe e poder honrar os teus antepassados, como eu tive a sorte de conviver com a minha avó, Luísa Rossi, e meu avô, lógico, todos os 4 avós. Mas eu me lembro mais dela, da avó Luísa, porque a avó Luísa era uma mulher assim muito séria, muito austera, e o avô Otávio também. Então, por isso que eu falo aqui sucessão familiar, porque esse meu avô, essa minha avó, são exemplos de casal, Marcelo. Eles se davam muito bem, morreram casados, juntos. A minha avó morreu um pouco antes, meu avô um pouco depois. Mas viveram, deixou para nós um legado altamente grande, de tal sorte que os filhos todos reuniam em volta deles e todos ali ajudando, cuidando. Então, o pai, a mãe, no caso, a avó e o vô, morreram felizes porque os filhos estavam todos à volta. Então, vale a pena, pai e mãe, ser pai e mãe na concepção da palavra. E a todos nós, parabéns, que tenhamos muita saúde, muita paz e muito amor. Muito obrigado, gente. Boa noite. Até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. É hora da gente conversar com o Aldemar Mascarenhas aqui no programa Militão e Militão. Como vai, Aldemar? Tranquilo? Ô, Marcelo, boa noite, tudo bem? A senhora, o senhor que estão aí confortavelmente no seu sofá, né? Meu grande abraço. Aldemar, tem encontrado gente que vê o programa, que te conhece, não só do programa, mas da luta pelos lotéricos e pela cidade de Londrina. Tem gente dizendo, por que o Aldemar não se candidata a prefeito, já que é a eleição ano que vem, né? Então vamos... o convite está feito, Aldemar, por gente que gosta de você. Você aceitaria essa jornada aí, essa disputa? Olha, Marcelo, é uma tarefa de muita responsabilidade, não é mesmo? Uhum. Mas eu sempre digo, eu sou um soldado a serviço da pátria. Se for convocado, estarei sempre pronto a servir. Londrina é uma cidade que, na minha opinião, precisa ter uma visão diferente a respeito do seu futuro, não é? Homem público, ele precisa ser visionário. Ele precisa montar uma estratégia e um planejamento para aquilo que ele busca. E Londrina precisa ter uma vitrine que atraia para cá investidores, negócios, fortalecer. Hoje nós temos um agronegócio que é fantástico. Exato. Né? Nós temos o setor de serviço também que é muito bom. O que é que nos falta? O setor de indústria, que é exatamente para equilibrar essas forças de produção e criar um comércio forte. Exato. Gerando emprego, mão de obra, a utilização de mão de obra qualificada, com salários robustos. Porque nós não temos hoje o salário em Londrina, é uma vergonha os salários que são ofertados dentro do comércio de Londrina. É pouco, né? É muito pouco. E isso faz com que a nossa renda per capita caia cada vez mais. Nós perdemos hoje para Arapongas, nós perdemos para Cambé, nós perdemos para Maringá. Para quem nós não perdemos aqui? É mais fácil você dizer para quem você não perde. Né? Mas isso, como é que se resolve isso? É com projetos robustos que possam viabilizar e colocar fazer um tipo de uma vitrine que mostre lá fora o potencial que tem essa nossa região, a capacidade que nós temos de trazer esses investimentos para cá e que eles aqui deem certo. O que falta na cidade de Londrina é planejamento. É algo nesse sentido. Então, eu sou entusiasta da política, Marcelo. Opa! Eu sou entusiasta da política, eu gosto da política. Meu pai foi prefeito lá no Piauí, né? Ele era cartorário, prefeito, né? E eu nasci no seio político. Está no sangue. Está no sangue. O meu primo foi prefeito aqui em Londrina, Dalto Paranaguá. Aliás, um dos grandes prefeitos que a cidade teve. Pois é. Ele, médico, era uma pessoa que tinha uma afinidade muito forte com a política. A política séria, a boa política, né? É tanto que ele administrou Londrina por 4 anos, saiu sem um detalhe na sua vida de qualquer tipo de mácula de corrupção. Era um homem muito sério, né? Então, eu estou na política. Se, evidentemente, surgiu o convite, eu coloco o meu nome sim, Marcelo, não tem problema nenhum. Atenção, partidos políticos, né? Entendeu? Muitos estão, inclusive, sem nomes, né? Tem o nome aqui, né? Pois é. Eu estou aqui, ó, gente. Se vocês quiserem me abraçar, nós vamos junto desse abraço, de repente pode dar certo. O que não pode é Londrina continuar na mesma toada, né? Vamos dizer assim. Londrina, ou Londrina muda ou Londrina acaba. É, né? É.
Ou senão ela fica estagnada. Porque aqui é o seguinte, é obras inacabadas. Você vê aquele viaduto lá da Rio Branco. A trincheira, a famosa trincheira lá, né? Gente, peraí, vamos fazer as coisas com equilíbrio. Os comerciantes daquela região estão super desanimados, tristes, chateados, porque a obra não anda e prejudicou o movimento deles. Eu, por exemplo, eu ando de carro por aí, eu evito passar naquela região, porque há um congestionamento, uma situação de desconforto muito grande no trânsito. Londrina precisa pensar grande. Quem pensa pequeno nunca cresce, Marcelo. E para pensar grande precisa ter alguém que possa planejar, porque nada acontece se não tiver um planejamento prévio. Eu tenho experiência disso aí porque eu trabalho junto aos lotéricos do Brasil e não é fácil. Você lidar com o governo federal, Congresso Nacional, você precisa ter muita expertise, você precisa ter muito jogo de cintura para que as coisas avancem, porque é muita vaidade. E na política não é diferente. A política é esse tom. E você tem que se adequar. Agora, com sabedoria. Não pode se render. Se não, um abraço. Se não, um abraço. Aí é um abraço pro gaiteiro. Já era. Né? Eu amo essa cidade. É uma cidade do meu coração. Sou mais londrinense hoje do que piauiense, porque eu vim para cá ainda era garoto. Né? Meus filhos nasceram aqui, meus netos nasceram todos aqui. E eu gostaria de ver essa cidade pujante. Ver um time do Londrina... Coisa mais linda do mundo, jogando futebol, fazendo a alegria da cidade. Né? Por que não vai esse time do Londrina? Né? O prefeito pode ajudar a estimular. Meu amigo, o prefeito é o chefe da cidade, é a ele que compete viabilizar as coisas. É verdade. Entendeu? Ele que compete, ele tem que dar os telefonemas, tudo. Pelo menos. Ele tem que saber delegar, cobrar e planejar. Estabelecer metas e fazer com que aquelas metas sejam atingidas. Buscar apoio político estadual, federal, estadual que nós não temos. Né? Infelizmente. Estadual nos esqueceram. Federal também não tem, porque não tem representante em Brasília. Então nós estamos entregue a quem? Cornélio e João de Deus. E ó, é a eleição mais aberta de todos os tempos, porque não vai ter a família Bellinati na disputa. Pois é, ó, o Bellinati, o Marcelo já não tem mais chance, né? Não tem mais oportunidade, porque já está cumprindo o seu segundo mandato. E eu acredito que as portas estarão abertas aí para novos nomes, novas oportunidades. Quem tiver a melhor proposta, quem embasar melhor o seu entendimento a respeito da cidade de Londrina, tem grande chance de se eleger. Londrina é uma cidade que realmente precisa muito. Por quê? Porque é uma cidade que é carente de várias situações. Anda na periferia de Londrina para você ver. É muito emprego informal, Marcelo. Impressionante. Né? Muita gente na informalidade. Essa cidade está devendo para o seu povo oportunidade de trabalho, oportunidade de melhorar de vida. Aí quando você cria essa estrutura toda, você melhora a saúde, você melhora a educação, você melhora um todo. Debatendo com a sociedade. Não queira fazer nada sozinho, vai com a sociedade. Que a sociedade é quem mais sabe das suas necessidades. É isso, é só dividir o pleito que o resultado dá certo. Ademar Mascarenhas, grande abraço. Vamos aguardar, hein? É isso aí, um grande abraço, gente, um bom final de semana e vocês fiquem sempre na graça. Boa noite para todos.